Hoje nós estamos iniciando uma nova fase da nossa jornada. Nos últimos 10 encontros, olhamos para o nosso passado. Descobrimos como a infância, as feridas emocionais, as crenças limitantes, padrões familiares influenciaram a pessoa que nos tornamos hoje, o adulto que a gente nos tornou. Mas talvez você esteja pensando: não, tudo bem, eu entendi. Agora eu entendi de onde que isso tudo veio. Agora eu entendo os seus vídeos, os seus reels, os seus conteúdos, mas por que que eu continuo sentindo ansiedade? Por que que eu continuo sentindo medo? Eu já descobri por que que eu me sinto culpado. Por que que as minhas emoções parecem controlar a minha vida? É exatamente isso que começaremos a responder hoje e nessa segunda fase. Eu vou trazer para você aqui o mapa dos 30 dias, para você entender o que a gente já passou e aonde a gente está. Até aqui nós identificamos as raízes. Falamos de 10 raízes. Agora nós vamos cuidar dos frutos, porque toda raiz produz frutos. As feridas produzem emoções. E são essas emoções que influenciam nossos pensamentos, comportamentos, relacionamentos e as nossas decisões. A grande verdade é que existe uma mentira que muitas pessoas acreditam. A de que sentir emoção é sinal de fraqueza, mas isso não é verdade. As emoções, elas fazem parte da criação de Deus para nós. Elas não aparecem depois do pecado. Elas fazem parte da maneira de como fomos criados. O problema nunca foi sentir a emoção. O problema o problema começa quando as emoções deixam de ser sinais e passam a dirigir as nossas vidas. Quando observamos a vida de Jesus, percebemos algo muito interessante. Jesus sentiu alegria, sentiu compaixão, chorou diante da morte de Lázaro, sentiu profunda angústia no Getsêmani, indignou-se diante da profanação do templo, ou seja, o Filho de Deus experimentou emoções. Isso significa que sentir não é pecado. O pecado está na forma como respondemos às emoções. Por isso que Paulo escreve aos Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Perceba, ele não diz: nunca sinta ira. Se você sentir ira por alguém ou por algo, você pecou. Não. Ele ensina como responder corretamente aquilo que sentimos. Mas como que as emoções elas nascem? Imagina que duas pessoas recebam exatamente a mesma crítica. Uma vai pensar assim: posso aprender com isso. A outra vai pensar diferente. Nunca faço nada direito. Eu sabia que ele ia falar assim comigo. A situação foi exatamente a mesma, mas as emoções que cada pessoa sentiu foram completamente diferentes. Por que que isso acontece? Porque entre o acontecimento e a emoção existe algo muito importante aqui: a interpretação. Essa interpretação normalmente é construída pelas experiências que vivemos ao longo da nossa vida. É por isso que durante a primeira fase nós passamos tanto tempo identificando raízes. Foram 10 dias, foram 10 feridas, 10 problemas, emoções, sentimentos negativos que a gente buscou identificar. Agora entendemos por que que pessoas diferentes reagem de maneira diferente diante da mesma situação. Só que as emoções, o, o que nós temos que perceber, que a gente tem que identificar e tomar cuidado, que todas as emoções, elas também afetam o nosso corpo físico, a parte física. As emoções, elas não têm um poder só sobre o seu comportamento, só sobre os seus hábitos, a sua rotina. Não. Ela também ela vai afetar o seu corpo. Durante toda a nossa jornada, nós vimos que as emoções, elas não ficam apenas na mente, nos pensamentos. Elas produzem respostas reais no organismo. Quando nós sentimos medo, o coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam tensos. Quando sentimos alegria, o nosso corpo responde de outra maneira. Quando a gente sente tristeza, também existem mudanças físicas.
Então, isso significa que as nossas emoções não são imaginárias, elas possuem manifestações reais. Por isso, não devemos ignorar nenhuma delas. Precisamos entender cada uma e compreender. Porque as emoções, elas são mensageiras, são canais de mensagem. Imagina que a luz do painel do seu carro acende. O que você faria? Está de frente aqui dirigindo, a luz do seu painel acendeu. O que você vai fazer? Você vai lá e quebra a luz? Apaga ela? Tenta arrancá-la dali para ela não ficar acesa? Claro que não. Aquela luz ali não é o problema. Ela está avisando que existe alguma coisa no carro que precisa de atenção. As emoções, ela funciona da maneira parecida. Elas são como um painel. Elas mostram que existe algo acontecendo dentro de nós e nós temos que dar atenção a esse algo. O problema é que muitas pessoas, se não a maioria das pessoas, tentam apagar o aviso, sem tratar aquilo que provocou o aviso, porque elas não identificaram. E é exatamente por isso que apenas controlar a emoção normalmente não resolve o problema. Precisamos compreender aquilo que elas estão tentando comunicar para nós, passar para nós. As emoções são como sinais do nosso corpo, como a forma de comunicar que algo está errado, algo está ruim, algo precisa ser ajustado para não piorar, para a situação não piorar. Exemplo, a ansiedade, quando a gente sente, ela pode estar falando, pode estar dizendo para você o seguinte: você está tentando controlar um futuro que ainda não aconteceu. Vai devagar. O medo, quando a gente sente medo, o que ele pode estar dizendo? Você pode perceber algum tipo de ameaça. Você percebe que algum tipo de ameaça está perto. Sentimento de culpa pode demonstrar que existe algo que precisa ser corrigido, algo que você fez de errado, uma injustiça. Sentimento de tristeza pode revelar uma perda importante, algo, alguém, uma coisa que você perdeu. A raiva, o ódio pode indicar que algum limite foi ultrapassado. As emoções são mensageiras, mas elas não foram criadas para serem nossas líderes. Elas são apenas um canal de comunicação para a gente interpretar o que aqui dentro está acontecendo para a gente ajustar. Ela não pode te guiar. Você não pode ser guiado pela raiva, pelo ódio, pela ira. Você não pode também ser guiado pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança. Quando essas emoções, essas sensações, esses sentimentos, eles vêm, são como a luz no painel do carro. Opa, acendeu. Vamos olhar, vamos fazer um check-up, vamos dar uma geral. O que está acontecendo? E hoje, eu quero que você entenda algo muito importante. Você não precisa lutar contra as suas emoções. Você precisa aprender a ouvir as suas emoções com sabedoria, discernimento, à luz da palavra, com entendimento terapêutico. Por isso que eu trago todas essas ciências, essas bases, para a gente interpretar de todas as formas possíveis. Porque quando nós compreendemos aquilo que sentimos, começamos a responder de maneira diferente. A resposta é diferente. E o desafio de hoje para você é: eu quero que você faça um exercício muito simples. Sempre que sentir uma emoção forte, antes de reagir à emoção, faça 3 perguntas para você. O que eu estou sentindo? O que aconteceu antes disso, antes de eu sentir isso? Eu passei em algum lugar, eu falei com alguém, eu fiz alguma coisa, fizeram alguma coisa comigo, eu ouvi alguma coisa? Terceira, o que essa emoção, esse sentimento está tentando me mostrar? O que ele quer passar para mim? Não tente mudar nada hoje, apenas observe.
Porque toda transformação ela começa pela consciência. Essa consciência perceptiva que você vai começar a ter agora. E hoje a gente começa a segunda fase desse projeto tão lindo, tão transformador. A primeira fase a gente já finalizou e hoje a gente inicia oficialmente a segunda fase da nossa jornada, a transformação das emoções. Na primeira fase a gente descobriu as raízes. Agora nós vamos aprender a lidar com os frutos. Nos próximos encontros, olha o que a gente vai estudar ali: ansiedade, medo, dependência emocional, culpa, mágoa, falta de perdão, ódio e raiva, autossabotagem, comparação, baixa autoestima. Nós vamos entender e vamos aprender a curar, restaurar, ressignificar cada um desses tópicos, desses problemas, dessas emoções. E agora que a gente está chegando no final, como eu sempre falo para você, você teve alguma percepção até aqui dessa aula, das 10 anteriores, da primeira fase, uma expectativa, uma esperança, olhando esse mapa da transformação, o quanto a gente vai caminhar juntos ainda, quantos dias. Eu quero que você vá lá na nossa comunidade, a comunidade do desafio. Essa comunidade aqui, como eu sempre falo, é um lugar exclusivo para você que faz parte dela. Então, se você faz parte da comunidade, dessa jornada, já está disponível lá todos os materiais, todas as aulas dos 10 encontros que a gente teve. Você pode rever, assistir quantas vezes for necessário. Sempre vai estar aí disponível para você. Mas se você é novo por aqui, está vendo esse vídeo pela primeira vez, gostou, entendeu da necessidade de curar tudo isso, entendeu isso aqui, ó, o que a gente vai tratar, o caminho que a gente vai caminhar junto, as fases que a gente vai reconstruir, são 30 encontros baseados em psicanálise, neurociência, com base não só terapêutica, mas espiritual, bíblica. E se você ainda não faz parte desse projeto, esse é o momento ideal para você começar. Hoje iniciaremos uma nova etapa da jornada. Na experiência completa, você vai ter acesso a todas essas aulas que você está vendo. Materiais em PDF, exercício prático, comunidade exclusiva dos alunos. Então, se você tem interesse e quer se inscrever agora, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link de inscrição. Você se inscreva ali, você já vai ter acesso imediato. Tem também um link ali do nosso WhatsApp, caso você queira falar com a gente aqui, tirar alguma dúvida. Está tudo aqui na descrição, tá bom? Será uma alegria caminhar junto com você, assim como centenas de pessoas estão fazendo aqui diariamente, se curando, se entendendo de forma terapêutica e espiritual. E parabéns por você que chegou até aqui. Você já descobriu muitas das raízes que influenciaram a sua história até hoje. Agora nós vamos aprender juntos como transformar aquilo que sentimos, vivemos, com mais liberdade emocional e espiritual. Que Deus continue renovando a sua mente, fortalecendo o seu coração. E nos vemos no nosso próximo encontro, no nosso 12º encontro, quando iniciaremos a nossa primeira emoção dessa nova fase, a ansiedade. Quando a mente começa a viver no amanhã e perde a paz do presente, do agora. Enquanto você, então, no nosso próximo encontro, seja muito bem-vindo e sucesso para todos nós.